Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Uma semana maravilhosa para todos vocês, viu, gente? Com muita alegria, muita paz. Afinal, o carnaval tá chegando, né? Época feliz, época alegre, mas todo mundo, ó, fica muito consciente, viu, moçada? Cuidado, se beber não dirija, curta com segurança, tá? Porque é uma semana muito alegre para todos vocês. Olha só, uma pauta hoje muito interessante, hein? Guarda dos filhos, presta atenção. Se você tem dúvidas, aproveita e pode mandar sua pergunta no 964450532. Guarda dos filhos, o que você precisa saber na hora da separação, tá? Então, tem a sua dúvida? Já aproveita e envia para cá agora. O Issei Yuki Júnior, advogado, vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Musical, Miguel Lucato, cantor e compositor, cantando, alegrando e enfeitando a nossa tarde, começando bem a semana aqui, hein? E também descubra como destacar uma marca e vender muito mais durante o carnaval com a Beatriz Castro, que é especialista em marketing digital. Claro que antes a gente vai começar, fica bem informada, bem antenada. Semana começando e o nosso jornalista de plantão, Fábio Bertolozzi, vai trazer as notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Fábio, boa tarde. Oi, Nani, boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma ótima semana para a gente. E nós vamos começar falando de um assunto aí que no fim de semana não se falou outra coisa, hoje também, que foram esses avistamentos de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos e no Canadá. Entre sexta e ontem, 4 deles foram abatidos, Nani, por caças dos Estados Unidos, tá? O que se sabe, né, até agora que foram abatidos aí um balão chinês de espionagem, né? Esse aí já foi identificado, porém, mais 3 ninguém consegue explicar e são grandes. Olha só, Nani, foi abatido aí um objeto do tamanho de um carro sobrevoando o Alasca, um objeto cilíndrico no Canadá, além de um objeto octagonal em um lago bem na divisa ali, entre os Estados Unidos e o Canadá. As pessoas estão especulando que se forem, de fato, apenas balões de espionagem, isso pode causar uma grande crise diplomática entre os Estados Unidos e a China. E o que preocupa é porque justamente esses 2 países são as maiores potências militares. Agora, um fato curioso que acaba de chegar, um general dos Estados Unidos chamado Glenn Van Herk disse agora há pouco que não descarta a possibilidade desses OVNIs serem alienígenas, Nani. Oh, que surpresa para você, Fábio Bertolozzi. Exatamente, está todo mundo muito tenso, né? Alguns aí o pessoal já começa a exagerar, fala que Mas, Fábio, é só conversar com um ufólogo, é só conversar com pessoas sérias, com ufólogos, que a gente vai verificar. Nós vivemos num sistema, meu bem, olha isso, nós somos um planeta, a Terra é desse tamanhozinho, você coloca em vários planetas. Prepotência nossa achar que nós somos únicos num universo desse. Sim, é que assim, tem muita gente aproveitando, falando que estamos à beira de uma invasão alienígena, a gente tem que ter cautela na hora de informar. Mas o perigo está vindo de baixo, está vindo de cima, eu já não sei mais para onde ir, essa é verdade, viu? O que todo mundo espera, né, é que os Estados Unidos sejam transparentes nessa divulgação e explique, né, o que de fato está acontecendo. A gente está acompanhando o mundo todo, né? Está acompanhando isso. Até no Chile apareceu, você viu? Também no Chile, na Colômbia também. Então. Tivemos relatos no sábado, alguma coisa, ou são balões, né, de espionagem. Mas se é balão nos vários lugares, vários países ao mesmo tempo, se não for balões de espionagem e se foi agredido, estão sendo atacados, prepara. Isso aí vai dar muito pano para manga nessa semana e a gente vai acompanhar cada detalhe. Nani, como a gente acompanha também agora aqui no Brasil, vamos falar de coisa boa, né? Foi liberado a partir de hoje o auxílio gás no valor de R$ 112 para quase 6 milhões de famílias brasileiras que estão em necessidade, né? Elas que estão passando por dificuldades e podem receber a partir de hoje até o dia 28 deste mês esse auxílio gás. Para receber, o cidadão que tem direito, né, ele tem que olhar o número de inscrição social UNIS e aí fazer o saque ou a compra do botijão do gás, de acordo com esse NIS, cada um num período. Nani, o pagamento, né, tem direito às famílias cadastradas no CadÚnico do governo federal,
com renda mensal per capita de meio salário mínimo, ou seja, de R$ 651. Esse pagamento cai direto na poupança digital da Caixa, para quem está ali cadastrado, ou também na poupança social digital. E tudo isso movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Uma boa notícia é que desta vez o valor do auxílio gás está custando exatamente o valor do botijão. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o botijão de gás de 13 quilos está custando R$ 110,93 e o auxílio que está sendo pago é no valor de R$ 112. Então dá para as famílias comprarem aí o botijão de gás, que faz uma falta, né? A gente acompanhou recentemente, Nani, famílias que não tinham dinheiro para o gás e recorreram a outros meios, como carvão, como lenha. Isso acaba sendo prejudicial, né, para a saúde, porque não é lenha tratada, né? A pessoa acaba, por necessidade, pegando qualquer tipo de madeira e também o risco de incêndio. Nani, 6h30 da tarde, o RB Notícias vem com tudo aí, trazendo as notícias do Brasil e do mundo e também a cobertura completa do Carnaval de Ilhabela, a maior festa do Litoral Norte, que a Rede Brasil transmitiu durante o último fim de semana, né? Ontem à noite tivemos aí a Escola Campeã, a gente vai contar. E lembrando, Nani, que durante toda a semana a Rede Brasil segue com a cobertura do Carnaval de Ilhabela. Nani. Eu vi que foi um sucesso, eu vi Sobral, Gisele, todos estavam Hermano lá. Henning. O Hermano Henning e a Vitória Santiago. E a Vitória Santiago. Parabéns pela cobertura Rede Brasil de televisão. Obrigada, Fábio. Obrigado, Nani. Até amanhã. Super beijo. Um beijo, querido. Meu Deus, mas é confusão, hein, Sei? Bem-vindo, boa tarde. Né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Esse é um tema sempre em pauta, tem, né? Coloca muitas dúvidas, né? Isso. Vamos lá, gente, para você que está em casa, olha só. A guarda dos filhos, o que você precisa saber na hora da separação. Primeiro, gente, primeira dica, você separa do marido, não é do filho, não. Então, não vamos misturar as coisas. Então, tem alguma dúvida? 964-450532, pode enviar sua pergunta agora. Bom, tem muitos questionamentos nas últimas semanas quanto se trata dessa guarda dos filhos. Eu queria que você me falasse hoje, se tem alguma novidade nas regras ou de praxe, como que funciona hoje numa separação, com quem ficam as crianças? Falando de separação, mais especificamente do divórcio, necessariamente, tendo filhos menores, você vai ter que discutir a relação da guarda dos filhos, né? Hoje em dia, na legislação brasileira, existem dois tipos de guarda. A guarda compartilhada e a unilateral. Explica um pouquinho a compartilhada, quando, como entra, como pede. A guarda compartilhada é a mais utilizada, é a regra hoje no judiciário, né? Normalmente, tem uma ideia equivocada da população que a guarda compartilhada é que o filho vai ficar um período com o pai... 15 dias com o outro. Não é isso que acontece. A guarda compartilhada, você compartilha as responsabilidades sobre o menor, né? Onde vai ser as decisões, em matéria de saúde, de escola, essas questões. Com relação à guarda, ela vai ficar com uma das partes somente. E aí, essa decisão, sempre, a maior parte dos casos tem brigas, né? Por exemplo, o pai quer ficar com o filho, a mãe quer ficar. De quem é o direito? Isso, quando não entra nessa parte negociável, assim, que fala, não, fica com você. Isso foi que nem você falou no início. Sempre tem que ver o melhor e o bem-estar da criança. Sim. Se for uma separação consensual, amigável, é melhor para todos os mundos e principalmente para a criança, né? E para o adolescente. Sim. Porque daí é de forma amigável, você estipula todas as questões com quem vai ficar a criança, com relação às visitas, com relação aos alimentos, e tudo isso tem a ver também, porque as pessoas também têm aquela ideia que guarda compartilhada não precisa pagar alimentos. Pelo contrário. E pelo contrário. Dos dois lados, viu, gente? Tanto o lado da mãe como o lado do pai, quem tiver condições. Porque assim, se a guarda física do menor vai ficar com a mãe, por exemplo, o pai tem que prover os alimentos para os filhos. E o inverso é verdadeiro também. Sim. E como que decide isso? Antigamente a criança levava em consideração a decisão, a escolha da criança. Mas está tendo muita alienação parental também. Sim. Então eu queria que você explicasse, por exemplo, até que ponto ou com que idade a criança
pode ter um peso, a importância da decisão dessa criança? Como eu disse, se for de uma forma consensual, é tudo mais fácil e tranquilo. Agora, não tendo um consenso e um acordo entre as partes... obrigado. Vamos falar... Tem que ir para o litígio. Quando entra no litígio? Indo para o litígio, aí não tendo também uma solução dentro do litígio, aí o juiz determina que seja feito um estudo psicológico entre as crianças. Aí uma psicóloga e uma assistente social vão fazer um estudo, vão elaborar um laudo, vão visitar a casa do pai, a casa da mãe e tal. E aí sim, esse laudo vai determinar onde é o melhor local para a criança. Eu quero te perguntar dentro desse sentido. Muitos pais, numa separação que estão brigados, geralmente a maior parte das mulheres não tem a condição financeira tão boa quanto o pai. E isso eu vejo que as mulheres saem em desvantagens na separação. Que a mulher alega que ela não tem essa condição e o pai usa do dinheiro, usa dos bons advogados, quando quer a briga pelo filho. A lei hoje, ela é justa o suficiente para determinar, independente de 10 advogados que você tenha, que esse filho tem que ficar com a mãe? No meu entendimento, essa questão financeira não deveria e não é muito levada em consideração. Ele vai sempre focar no bem-estar do menor mesmo. Às vezes, a mãe não tem uma condição mais abastada financeiramente do que o pai, mas ela tem todas as condições emocionais, morais e todas essas questões para dar o melhor atendimento para o filho. Então, não é a questão do valor financeiro que vai ser levado em consideração. Mas digamos que a maior parte dos homens entram nesse quesito dizendo eu posso criar melhor, eu posso dar melhores condições. Posso falar? Às vezes é mais uma questão de moeda de troca. Eles falam assim, já que é para eu pagar alimentos, então que fique comigo que eu... Eu vi esses dias então, isso. E não é bem assim, não é bem assim. Por isso que existe esse estudo, toda essa questão, né, para ver qual que é o melhor para o menor. E quando a criança já, pela escolha, já está ficando com a mãe, né, com a mãe e com os avós paternos, os avós estão cuidando mais bancando financeiramente a criança do que o pai sempre alega, e você sabe muito bem como advogado, que não tem condições financeiras, que está um caos, que está desempregado, tira os bens, tira todas as empresas, né, do nome. Infelizmente, isso acontece e muito, alegando pobreza, alegando que não tem condições, e dá um saláriozinho, sei lá, risório, que eles querem para a criança. Com relação a essa questão dos alimentos, hoje em dia, em detrimento das questões das mídias sociais e todas essas questões que a gente consegue detectar a real situação financeira das partes, não adianta muito a pessoa tirar todo o patrimônio e ficar ostentando nas redes sociais. O juiz determina que seja pago, porque não é só o lado dele também, tem que ver o lado da necessidade do menor, né? Como que é arbitrado os alimentos? É a necessidade do menor e a possibilidade do alimentante. Ele pode até alegar que na conta bancária dele não tem, mas ele vive andando de iate, vai na fazenda, está na Europa direto e tal. O juiz vai arbitrar um valor compatível. Mas você sabe que é difícil. Você sabe é difícil, mas tudo é mediante prova, né? Mas nós estamos dizendo que é difícil porque eu conheço casos... É difícil. É difícil. O homem, sempre que tem dinheiro, ele impõe o poder, a aquisição. Em muitos lugares a gente vê que, infelizmente, os juízes acabam cedendo esse lado onde tem os bons advogados. Sim. Essa é a realidade de um país que a gente sabe, quando não tem o dinheiro para ter os bons advogados, que sofre na hora da separação. E quem sofre mais ainda é a criança, né? Voltando um pouquinho na questão que que você falou dos alimentos, que ele alega que não tem e tal. A mãe também, é isso que eu ia falar. Com relação, ele pode até alegar que ele não tem condição, mas a mãe pode, então, pedir os alimentos para os avós. Eles vão ter que pagar os alimentos, porque o menor jamais pode ser prejudicado. Como que é feito esse cálculo? Como que é feito? Por exemplo, eles estipulam um salário, sei lá, um salário mínimo. Mas essa criança hoje, um salário mínimo, se a criança estuda, faz uma atividade extracurricular, faz um inglês, faz um balé, faz uma natação, uma luta, esse salário não dá. E aí, então, esse reajuste? É isso que eu falei. É a questão que tem que fazer o binômio. A necessidade da criança e a possibilidade do pai. A necessidade, ela tem que englobar tudo isso. Alimentos não é só a comida. É o estudo, o vestuário, os remédios, o lazer. Tudo isso aí tem que ser colocado numa planilha para ser levado ao judiciário, por exemplo, levado em conta e ver a possibilidade do pai. Fazendo o equilíbrio disso aí é que é arbitrado os alimentos. É um equívoco falar que é 30% do salário mínimo. Normalmente, todo mundo fala, é 30% do salário mínimo, isso, aquilo. Eu já vi Mas não, isso. tudo é mediante prova. Você conseguindo comprovar exatamente o rendimento
do alimentante e a necessidade do menor, é que vai chegar no equilíbrio num ponto. E que a gente sabe que ainda vai ter muito pela frente, ainda que é complicado isso. Com o divórcio, como fica a questão da guarda dos filhos menores? O filho ainda tem essa voz? Porque antes falava assim, a partir dos 8 anos, com 10 anos, ele pode opinar na hora da escolha. Eu quero ficar com meu pai. Até 12 anos é criança ainda. Dos 12 em diante é adolescente. Normalmente, o juiz até ouve o menor a partir dos 12 anos. Mas o que ele mais leva em consideração é esse estudo que eu falei para você. Então, se a criança virar e falar, se ela for adolescente, falar, eu quero ficar com meu pai. Por isso que tem que ter esse... em consideração? Então, é levado em consideração, mas tem que ter esse estudo porque pode ter essa questão também que a gente tocou um pouquinho antes, da questão da alienação parental, por exemplo. Que um pai fica falando, tem pais que compram muito, dando muitos presentes, comprando o universo. Não é nem tanto a questão da financeira, é a questão de fazer... macular a imagem do outro. Tipo, a mãe fala alguma coisa do pai, que ele é um mau pai, que ele não está fazendo isso, que está fazendo aquilo, e a mãe também falando. Isso também gera alienação parental e isso é um problema. Isso pode fazer até a pessoa perder a guarda se for detectada a alienação parental. Eu já vi, de pais separados assim, com a criança, que o pai dá o universo. Quando está junto, muito. Ele compra todos os melhores presentes e a criança não pode levar para casa da mãe. Tem que ficar com ele. Eu já tive caso. É um absurdo. Eu já tive caso que a mãe não deixa a criança levar nenhuma roupa que ela tem dentro de casa para o pai ter que comprar a roupa e ele usar as roupas que o pai dá lá. Ele não faz nem a malinha para ir. É difícil, né? Não é complicado? É complicado. Eles misturam muito a separação. Mistura, né? A questão do filho. É aquela questão assim, é a briga interna entre os dois que afeta o menor e só o menor é prejudicado. Vamos falar um pouco no técnico aqui. Você está liberado também as perguntas, 964-450532. Se quiser mandar uma pergunta, aproveita, gente. Bom, qual a diferença entre a guarda e o direito de visitas? Então, como a gente falou, a guarda é a questão da responsabilidade sobre o menor. As decisões é quem vai tomar aquela decisão, o que vai fazer, onde vai estudar, que médico que vai e tal. A visita é um direito do pai ou da mãe, né, de ter o convívio com o menor. Isso é por lei, é determinado que ele tem que ter o direito ao convívio para ter essa relação parental com o filho. Mas que sempre dá confusão também a partir do momento que tem que fazer essa visitação dentro da casa da mãe. A visitação é um bom período ali, né? Essa questão também é muito levada em consideração quando o filho é muito pequeno. Até 2 anos eu também entendo que não deve ser retirado da casa para ficar ou dormir fora. Eu entendo que não é... E hoje, se você não teve convívio com seu filho, para quem está vivendo essa situação, se não ficou visitando, mas os pais sempre, a mãe sempre segura a criança e não deixa ir com o pai. Esse pai, a partir dos 2 anos de idade, ele pode pedir? Pode, é um direito dele ter... E por que todas as vezes são negados? Eu já vi casos, eu conheço pessoas que a mãe é embargadora, a avó, e eles acabam tirando o direito do pai de visitação. Nunca conseguiu visitar a criança. Nem dia dos pais. Precisa ver o que está acontecendo no pedido e no processo, porque ele tem o direito, sim, à visita. Não consegue. Eu já vi casos de não conseguir. Então, nem dia dos pais, você acredita? Então, tem alguma coisa errada. Que horror, né? Não, errado tá, né? Vamos ver que tá chegando perguntas para você. Boa tarde. A mãe também é obrigada a ajudar a cuidar do filho. Não é só o homem, são os dois. Estou falando do programa, mas estou vendo você puxar somente de um lado. Não, nós estamos falando dos dois lados. Eu estou alegando que eu conheço pessoas, mulheres que não têm condições financeiras tão boas que o homem acaba puxando para o lado a criança. Alienação parental, que a gente está falando. E quando eu estou falando de pais. Pais no sentido genérico. Geral. Tanto mãe tanto a mãe ou paga pai. ou o pai. Isso. Nós estamos esclarecendo dúvidas. Agora, se você Os alimentos é pago pela parte contrária que não está com a guarda. Sim. Se a guarda está com o pai, a mãe tem que pagar alimentos, sim. Sim, é os dois lados. Nós estamos falando que pais é tanto pai ou mãe, onde a criança estiver. A gente só está questionando perguntas que pessoas que sabem, e a gente sabe muito bem que existe muita alienação parental, gente. Qual deve ser dica, né? Dica você dá para proteger a empresa de vazamento de informações, não é aqui. Boa tarde, Nani. Gostaria de saber quando o casamento feito com separação de bens, o que a mulher ou o homem tem por direito? Orlando Fernandes Souza, Barra Fundo de São Paulo. Bom, nós estamos falando dos filhos. Mas dá para falar. Ela está questionando
se ela fez um casamento com separação total de bens. Sim. Tá. Mesmo assim, com a separação total de bens, vamos dar um exemplo. Ela casou, aí o marido morreu, eles têm um imóvel só. Mesmo ela não tendo direito a esse imóvel, por exemplo, se ela estiver morando nessa casa, ela vai permanecer nessa casa, independente dos outros filhos entrarem com o inventário e ganharem a partilha do bem, ela ficará lá até ela quando ela quiser. Sério? Sério. Já tem jurisprudência firmada a respeito disso. Então, você não pode tirar, principalmente se não será dela a propriedade, mas ela tem o direito de uso. Usufruto, né? Certo. Tem mais perguntas, Júlio? Vamos lá. Tem perguntas. Já levei o pai na justiça, mas não acharam ele no endereço. Ele mora na Bahia, eu moro em São Paulo. O pai dela. Esse que é um problema. E aí? Reconhecimento de paternidade, né? O processo só tem seguimento a partir do momento que a outra parte é citada. Mas não mudou isso? Que se você não comparecer 3 vezes na audiência, automaticamente você é considerado pai? Não, mas você tem que ter sido citado, né? Tem que ser citado uma vez. Tem que dar conhecimento do processo para a outra parte. Como é que ela vai se defender? O direito contraditório. Se ela não foi citada... Por isso que, quando você ingressa com qualquer tipo de ação, você tem que ter o endereço da outra parte. Tem os meios legais, processuais, para você chegar até essa pessoa, mas ela tem que ser citada. Em último caso, inclusive por edital, mas tem que ser citada. Mas tem como, mesmo se a pessoa fica mudando, não dando o endereço? Sim, dificulta um pouco mais, mas a gente consegue. Difícil, né? Dificulta muito, mas... É tudo complicado, viu, gente? Manda as perguntas, vamos esclarecer dúvidas. Vamos lá, Júlio. Tem mais perguntas? Está separando as perguntas, vamos lá. Com a perda da guarda do filho, como fica a questão das visitas? Então, se você perdeu a guarda do filho e a guarda passou para o outro, né? A que perdeu a guarda, ela terá direito de visita. Né? Isso é determinado em lei, ele sempre terá. E isso vai mudando? De acordo, por exemplo, a guarda... hoje eu fico 3 dias, um final de semana, daqui a pouco com... Um mês, a ação de guarda, modificação de guarda e visita, você pode ingressar quantas vezes você quiser. Se você entende que a guarda do seu filho não está boa com a mãe, por exemplo, ou com o pai, você pode entrar pedindo a alteração, quer dizer, a modificação de guarda. E automaticamente você vai ter que estipular nova regulamentação de visita. Tá. Da guarda compartilhada, é necessário pagar pensão também alimentícia? Se tem a guarda compartilhada? Sim, é aquilo que a gente falou. A guarda compartilhada, você compartilha as responsabilidades. Mas o filho menor, ele vai estar na posse, entre aspas, de um, ou do pai ou da mãe. Onde ficar, onde ele ficar, o outro tem que arcar com os alimentos. E perder a visitação, não existe isso, né? Só se acontecer alguma coisa muito grave. Tem casos extremos hoje que não pode? Tem. É mais aquela questão de abuso de menor, essas questões mais graves. Mais graves, né? Mas se não tiver nada de errado e mais turbulento assim, ele tem direito à visita. O que é meio equivocado, que eu tenho muito no escritório lá, são as mães que alegam que o pai não vai visitar. Tem muito isso, e não pode exigir, né? E não tem como você obrigar, né, a pessoa, você chegar lá, vamos lá na autoridade policial, pega o pai, vamos levar ele lá para visitar. É difícil, mas não tem como. É triste isso. Agora, o inverso é verdadeiro. Se for determinado que ele tem direito de visita, por exemplo, no sábado, ele pode exigir. É obrigado a mãe a entregar. No horário combinado, né? Isso. Certo. Boa tarde, o pai não vê há 9 anos e nunca deu pensão. Moro em outra cidade, casei novamente. O pai pode exigir ver a criança? A visitação não tem nada a ver com os alimentos. Então. Né? Porque às vezes a pessoa não paga, mas ela tem o direito de visitar. Tem os caminhos legais para que ela cobre esses alimentos. Não é proibindo o pai de ver o filho menor. Não, mas é o pai que não vê, que não vai ver, há 9 anos. Não, então, e tem que ver também se ela já ingressou com uma ação judicial. Porque às vezes as pessoas se separam e acham assim, você tem que me pagar os alimentos. Tem que pagar mesmo. Sim. Só que a melhor forma é você né? ingressar com uma ação, por mais que seja consensual, e ser pré-determinado como é que vai ser esses alimentos, para não ter problemas futuros. Como é revisado isso? Também pode ser revisado quantas vezes for necessário. Você entra com uma revisional de alimentos, né? Se você detectou que o pai
mudou de emprego e triplicou o salário dele, você pode entrar com revisional de alimentos. Outra coisa que acontece muito, que eu vejo principalmente na mídia, e, desculpa falar com artistas, né? Ele tem uma hora que o artista está ganhando milhões. Depois não está. Ele não está ganhando mais. E ele acha que simplesmente era arbitrado sobre aqueles milhões lá, os alimentos, ele baixou a renda dele e ele, automaticamente, ele baixa os alimentos. Não. Ele também tem que entrar com uma revisional de alimentos para adequar, para depois não falar assim, poxa, mas eu estou pagando as minhas condições. Não. Estava determinado um X, você tem que pagar aquele X. Moisés, só uma dúvida aqui, que eu acho que a maior parte dos avós também tem essa dúvida. Está numa briga judicial, quem vai ficar com a guarda, quem não vai ficar. E a visitação dos avós, ela é protegida por lei? Protegida por lei também. Se ele é impedido de visitar o filho, os avós também podem pedir autorização de visita. Também pode. Não deveria, né? A gente tem que parar com isso. Mas acontece muito isso. A gente tem que parar com isso, né? Separação é do casal, não é da criança, né? Isso mesmo. Obrigada. Rede social, como nós encontramos você? Instagram, @Yuki Advogados, YUKI Advogados. Aqui. Isso. Tá aqui, gente, ó. Só seguir, ó. Tá bom? Obrigada, viu? É isso, eu que agradeço o convite, viu? Parabéns, viu? Venha mais vezes. Só convidar que a gente está aqui. Esse assunto da área de família é muito... Vamos aí, tá bom? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só. Não saindo daqui, a gente já volta com muito mais para você no Tarde Top.